Em 11 de julho de 2024, o mundo se despediu de uma atriz cuja carreira fez história, e eu me despedi de uma amiga que talvez nunca tivesse sabido que eu existia. Quem é velho no canal sabe que eu já homenageei a Shelley Duvall trazendo todos os episódios do Teatro dos Contos de Fada, um dos projetos mais importantes da carreira dela e mais importantes da minha vida também. Não só porque me abriu caminhos para estruturar o canal que eu tenho hoje, mas porque é um dos primeiros registros que eu me lembro na vida de algo do qual eu assisti e que me impactou. Chapeuzinho Vermelho foi, desde que eu me lembro, o primeiro filme que eu assisti na minha vida com 3 para 4 anos de idade. Portanto, eu devo a ela muito do amor e paixão que eu tenho pela sétima arte. Então no vídeo de hoje, vamos relembrar todos os episódios do Teatro dos Contos de Fada, falar um pouquinho sobre cada um deles e dizer o nosso adeus, até breve e muito obrigado a essa mulher, a esse ser que veio nessa vida e nos fez acreditar em magia. Shelley Duvall. Shelley Duvall começou no cinema lá no início dos anos 70, mas foi em 1980 que ela recebeu o seu papel de maior prestígio no cinema até hoje. Ela interpretou Wendy, a esposa de Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, no clássico O Iluminado, de Stanley Kubrick. Os bastidores desse filme são fantásticos. Stanley Kubrick era realmente um diretor muito difícil de se trabalhar, todo mundo na indústria o considerava perfeccionista, ele tinha uma visão e não abria mão dela, e levou nossa querida atriz Shelley Duvall à exaustão completa, fazendo-a gravar 127 vezes a mesma cena durante a produção do filme. A cena onde ela tenta acertar com um bastão o Jack Torrance e com medo sobe as escadas de costas chorando. Pois é, a gata teve que gravar 127 vezes esses gritos, esses choros. No mesmo ano, ela interpretou um dos papéis mais icônicos da sua carreira também, ao lado de Wendy Torrance, no clássico filme do Popeye, na verdade o musical do Popeye. Ela interpretou simplesmente a Olivia Palito. Claro que essa geração não conhece direito o marinheiro Popeye, mas a minha geração, que cresceu durante os anos 90, com certeza conhece, e a que assistia desenho durante os anos 80, conhece melhor ainda. Pois é, em entrevista, ela disse inclusive que foi como um exorcismo fazer a Olivia Palito, já que era o apelido maldoso que os meninos davam pra ela na escola durante o ensino médio, já que ela era de fato considerada alta e muito magra por todos eles. E o papel da gata foi elogiado pela crítica, que disse que ela conseguiu trazer a essência cômica da personagem em um live action do qual as pessoas não esperavam tanto. E apesar do filme ter respostas mistas, como um todo, ao longo dos anos ele acabou se tornando um clássico cult. Mas estamos falando de 1982, o ano em que Shelley Duvall produziu a aclamada série O Teatro dos Contos de Fada. Série essa que reinterpretava em versão live action os mais clássicos contos de todos os tempos, com foco nos irmãos Grimm. A série foi um testemunho da visão artística da gata, além de uma carta de amor às histórias atemporais às quais ela tanto amava. Bom, eu tenho um vídeo já aqui no canal onde eu conto como foi o processo de produção. A Disney queria comprar o projeto, mas a Disney queria tirar ela como diretora criativa e ela não queria, porque ela tinha a visão de como ela queria que as coisas acontecessem e ela sabia que a Disney ia mudar tudo. Então eu vou deixar o vídeo no final desse vídeo para vocês poderem assistir. Agora vamos falar em ordem de lançamento de cada um dos episódios lançados da série do Teatro dos Contos de Fada. Pontos positivos, negativos, o que eu mais gostei, os que mais me assustavam, cenários e tudo em um vídeo só. Então esse é pra vocês, amantes do Teatro dos Contos de Fada, que estão órfãos desde que a série acabou. Bora lá? O primeiro conto que abriu e que estreou a série foi O Príncipe Sapo. Estreou numa data, inclusive, simbólica para os Estados Unidos. 11 de setembro, porém, de 1982. Esse episódio é protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que Robin Williams, um nome no cinema, que inclusive ela conheceu durante a produção de Popeye, já que ele foi quem interpretou o marinheiro Popeye no filme. E Terry Gare como Princesa Henrietta. Essa
atriz, a Terry Gare, é muito engraçado, porque a primeira vez que eu vi o Teatro dos Contos de Fada, o episódio dela, eu fiquei pensando, meu, da onde eu conheço essa mulher? Da onde eu conheço? Porque eu não vi quando pequeno. Eu lembro que eu já era grandinho. E eu conhecia ela do filme Um Passe de Mágica. Ela faz uma pontinha no filme, ela é secretária do quartel das fadas madrinhas, sabe? E aí eu não conseguia lembrar, até que eu reassisti, né, Um Passe de Mágica e falei, meu Deus, é a princesa do Príncipe Sapo. Eu gosto muito desse episódio, apesar dele não me dar tanto medo, fora o começo, né? A chegada da bruxa, quando ela chega pra amaldiçoar o rei e a rainha, porque eles não convidaram ela pra ser madrinha da criança, inclusive por causa da rainha, que ficou falando bem assim que, a bruxa nem lembrava mais, né? Porque a bruxa tinha ajudado ela a ficar grávida, né? E falava, ela nem lembra mais, imagina. Não, querida, esse episódio ele vem pra fazer a gente não se esquecer de que nós temos que pagar as nossas dívidas, hein? Mas o que mais me encanta nesse episódio é o modo como o Robbie Williams interpretou o sapo, porque ele é tão divertido, ele tem uma malemolência, ele joga com o corpo dele, ele tem uma linguagem corporal muito, muito, muito boa, que independente dele não ter emoção no rosto, porque é um cabeção, ele consegue passar todas as intenções através do corpo. E então é um episódio que ganha pra mim principalmente no fato de que a gente quer ser amigo desse sapo, a gente quer ser amigo dele, tipo, ele é muito legal de fato, sabe? Eu fico tão feliz por estar aqui. Na verdade, eu fico feliz em qualquer lugar. Sabe, eu vim diretamente do poço, e, meu caro, como minhas pernas estão cansadas. E em seguida, Rumpelstiltskin, um dos mais populares, lançado em 6 de janeiro de 1983, no ano seguinte. Esse que traz a Shelley Duvall como a própria princesa. E isso eu sempre brinquei enquanto eu trazia a série pra vocês, que eu achava interessante, que tinha uma bonita pra fazer, a Shelley Duvall falava, eu faço, gente. Eu faço, que eu sou bonita. Eu ainda tenho a... Gente, por favor, viu? Por favor. Ele foi um dos primeiros que eu trouxe aqui no canal, porque as pessoas logo pediam pra eu trazer o do Rumpelstiltskin, porque achava assustador. E o que existe de assustador nele é que quando ela oferece o primeiro filho dela, não acreditando que o rei vai se casar com ela, né? Porque o duende, quando ele aparece e fala que ele pode transformar a palha em ouro, ele fala, o que você me daria? E ela já não tinha mais nada, porque era a terceira noite. Ele fala, você me dá o seu primeiro filho? E ela fala, ok, porque ela não acreditava que ela ia se casar com o rei, nem que ela iria ter um filho. Pois ela se casou e teve. E aí quando ele vem buscar, ela fica desesperada e ele fala, se você adivinhar qual é o meu nome, eu deixo você em paz. Se não, você tem 3 dias. Você vai me dar o bebê. No terceiro dia, graças a Deus, ela descobre e ele dá um grito terrível. E o jeito que ele aparece atrás dela pra poder buscar o bebê, né, anos depois, pra vir aqui pegar a minha parte da promessa, é terrível. To fetch a little rabbit's skin, to wrap his baby pumpkin. Em seguida, Rapunzel, em 5 de fevereiro de 1983. Nesse que ela também interpreta a princesa. Querida. Ela interpreta a mãe da princesa e o pai da princesa é o Jeff Bridges, que na época eu fiquei me perguntando se esse ator fez outros papéis. E ele é super famoso, gente. Eu cometia muita gafe quando eu gravava o Teatro dos Contos de Fada, porque eu realmente não sabia quem eram os atores, sabe? E eu não roubava de vocês pra fazer parecer que, eu sou um especialista de Hollywood. Não, sou humano. Por favor, tem coisas que eu não sei também. Eu descobri depois, eu fiquei tipo em choque. Eu falei bem assim, meu Deus, é ele. Ele é maravilhoso. E eles fazem o pai da Rapunzel e depois faz a Rapunzel e o príncipe. Mas nesse episódio, porque eu sou apaixonado mesmo, é pela bruxa, a que rouba a Rapunzel. Desde a primeira vez que ela aparece. Claro que temos aqui efeitos visuais de milhões, né? Quando ela congela o cara no ar. Tipo, aquele efeito dela congelando é maravilhoso. O que eles faziam com o que eles tinham, né, gente? Mas depois ela na torre, o jeito que ela olhava assim, nossa. Eu sempre pensei que se não fosse a Angélica Houston, a grande rainha bruxa, tinha que ser essa mulher. Que imagem poderosa que ela passa, que rosto poderoso que ela passa. Eu amo. Alguma coisa está acontecendo por aqui. Alguma coisa que não me agrada. Rapunzel, você por acaso teria visto aquele homem? Em seguida, O Roxinol, em 7 de maio de 1983. Esse que eu assisti pouquíssimas vezes. Por incrível que pareça, depois que eu lancei ele, muita gente veio comentar que, nossa, era um dos preferidos. E normalmente, no Teatro dos Contos de Fada, a gente se apaixona pelos primeiros que a gente assiste, né? E os primeiros que eu assisti foram Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos, e depois João e Maria, Rumpelstiltskin, O Flautista de Hamelin. O Roxinol eu vim assistir muito mais tarde, sabe? Então eu não consegui me conectar
conectar com a história. Eu sempre, até hoje, eu acho a história muito louca. Eu não consigo entender qual que é o enredo. Eu não consigo entender qual que é a do Rochinol. Qual que é a daquele cara que trabalha no castelo esquisitíssimo, que ele é super esquisito. Até hoje eu tenho muito medo dele. E o momento da morte, né, do imperador chinês, onde vem aquele monstro buscar ele. E o monstro só não pega ele e leva ele pra morte naquele momento porque o Rochinol canta uma música que faz com que ele se lembre de um passado longínquo, dos jardins, etc. Aquela cena me dava um terror completo. Mas como um todo, é um clássico muito bonito. Eu acho ele visualmente muito legal, o Rochinol, mas pra mim, muito confuso. Porém, eu sei que tem gente que ama. E temos que falar, é claro, Mick Jagger fazendo o imperador, né? Nossa, um astro da época. Bom dia. Depois tivemos A Bela Adormecida em 16 de setembro de 1983, com Christopher Reeve como o Príncipe Encantado e Bernadette Peters como a Bela Adormecida. Esse é incrível, porque pra mim ele parece o Teatro dos Contos de Fada, mas ele é o que menos parece. Eu gosto muito do colorido, eu gosto da composição da história, quando o príncipe de repente tá lá nas Arábias, e eu me confundia muito se era Aladdin ou se não era, porque eu tinha memória dessa cena dele nas Arábias, e eu ficava, cara, mas Aladdin não tem esse momento das Arábias, mas tem. E um momento em que a gente fica muito aflito, e que a gente fica muito, não aflito, mas a gente fica ansioso pra que aconteça, é o momento final, né, quando a bruxa se transforma num grande dragão. Aqui ela se transforma numa grande cobra. É claro que eles deram o jeito deles, né, pra poder fazer tudo isso acontecer com o que eles tinham em mãos, então aqueles efeitos visuais de milhões. Até hoje eu não aceito que falem mal dos efeitos de O Teatro dos Contos de Fada, mas eles entregaram, né, sem dizer que aqui nós temos uma das fadas madrinhas que é um homem, mas ele é dublado por uma mulher, e ele e a fada madrinha que é a melhor amiga dele são dois fofoqueiros, e eu morro de rir com as fofocas que eles fazem durante o batizado da princesa. E ele é um homem barbado mesmo, só que é dublado por uma mulher. É maravilhoso. Aliás, onde está Rei Bane? Eu não a vejo há anos. Provavelmente ela está definhando em algum lugar numa torre. Não posso dizer que sinto falta dela. Ela nunca foi capaz de se divertir nessas reuniões. E depois, João e o Pé de Feijão, em 26 de novembro de 1983. O João, inclusive, interpretado pelo Dennis Christopher, que foi outro também que me deu um trabalho pra lembrar onde que eu tinha visto o rosto desse cara, porque eu sabia que eu já tinha visto. E ele é simplesmente o Ed Karsbrock no filme It, a Coisa, de 1991. Quem se lembra? Pois é, ele é o Ed. Alguns anos depois, né, já tava mais velho, mas tá lá. E o João e o Pé de Feijão é uma história da qual eu tenho com carinho também no meu coração, tá? Com certeza é top 10 dos clássicos pra mim. É dos que eu assisto até hoje, quando às vezes eu vou dormir e eu falo, não tem nada pra pôr, vou pôr o João e o Pé de Feijão pra assistir. Eu adoro que a fada madrinha também foi interpretada. Tem uma fada madrinha aqui, né, que fica contando pro João que a vida dele podia ser mais, e que existe uma verdade na vida dele que nunca foi contada e que ele não sabe, porque o pai dele é que era o dono do castelo, né, e o gigante chegou, matou o pai dele e tomou o castelo pra ele. E é interpretada por um cara, essa fada madrinha. Então, tipo, meu Deus, a Shelley Duvall, ela era muito à frente do seu tempo, sabe? Tendo essa visão e deixando, permitindo que fossem feitos dessa maneira, porque naquela época, nossa senhora, o preconceito era uma coisa terrível. O preconceito matava de fato naquela época, e matava impunemente. Podia simplesmente matar, as pessoas não ficavam tão chocadas quando acontecia, né, um assassinato LGBT. E eu amo a perspectiva forçada que eles usaram aqui pra poder fazer com que o João parecesse muito menor do que a cozinha do gigante, sabe? Eu amo a giganta, a esposa do gigante, ela é muito legal, eu amo que ela é muito preguiçosa, então toda vez que o João vai lá visitar, mesmo com os disfarces, ela bota ele pra trabalhar e fica com as pernas pra cima, eu adoro. Ai, meu sueco queridinho, o gigante chegou! Ai, ele fará picadinho de você! E depois, Chapeuzinho Vermelho, em 10 de dezembro de 1983. Esse que é, sem sombra de dúvidas, é o meu clássico favorito de todos os tempos, tanto que foi o último que eu trouxe no Teatro dos Contos de Fada, porque seria o que eu queria usar pra me despedir da série. Eu não tenho nem o que falar, eu sou completamente apaixonado pela filmografia dele. A Mary Steenburgen, que é quem faz a Chapeuzinho Vermelho aqui, também foi outra que
me deu muito trabalho pra eu lembrar quem que era essa mulher, porque aqui ela é muito novinha, mas a ideia que eu tinha por saber quem era ela é de um filme chamado A Proposta, onde ela faz a mãe do protagonista do filme. E aí, tipo, ela tá diferente, só que ela tá diferente, mas ainda tem um negócio da Mary. E eu demorei muito pra catar. E esse foi o contrário, tá? Esse era toda vez que eu assistia A Proposta, eu falava, eu conheço a mãe de algum lugar. Eu falava, nossa, a mãe é muito parecida com alguém de algum lugar, não lembro quem é. E era a Chapeuzinho Vermelho. Bom, eu amo o clima, eu amo os cenários, a luz desses cenários, essa floresta eu acho maravilhosa. A casa da vovó eu acho completamente aconchegante. As atuações são fantásticas. Michael McDowell faz o lobo é assustador. É uma das cenas da minha infância mais assustadoras, que é quando ele engole a vovó e depois, quando ele sequestra entre aspas, né? Quando ele impede a Chapeuzinho de sair de cima da cama, que ele vira e engole ela também. É maravilhoso, gente. Esse é um dos meus preferidos e ouso dizer que é top 3 da maioria das pessoas que assiste o Teatro dos Contos de Fada. Uau, que grandes dentes terríveis você tem! É pra te comer melhor, minha querida! E João e Maria, 5 de dezembro de 83. Esse que tem Joan Collins como a madrasta e como a bruxa. Esse é aquele episódio que eu falo que ele é o que tem menos Teatro dos Contos de Fada, pelo menos no início dele. Enfim, porque no meio a gente encontra a paleta do Teatro dos Contos de Fada dentro da casa da bruxa. Fora isso, ele foi filmado em céu aberto, ele foi filmado com iluminação natural, o que não era comum no Teatro dos Contos de Fada, né? Porque a Shelley Duvall queria que tivesse o aspecto de teatro filmado. E esse é o que mais tem aspecto de filme pra mim. Filme B dos anos 80? Sim, mas ainda assim tem aspecto de filme, não tem aspecto de teatro filmado. Eu sou completamente apaixonado pelo João e pela Maria aqui. A Maria é a coisa mais fofa dessa vida e a bruxa tem uma das melhores maquiagens de toda a série aqui, tá? Acho que a melhor visualmente é a bruxa de João e Maria. Adoro. Boa noite, Maria. Boa noite. Queriam comer minha própria casa, não é? Mas agora vamos ver quem é que come quem. Vocês vão virar um cozido delicioso. A segunda temporada começou com Caixinhos Dourados em 9 de janeiro de 84. Esse que também eu acho que foi usado, o mesmo cenário que foi usado pra fazer Chapeuzinho Vermelho, porque eu acho é muito parecido os dois cenários. E eu amo também esse conto, eu amo o aspecto dele, eu gosto do climão que ele traz, apesar de, por incrível que pareça, eu achar que a história corre muito rápido pra mim. E a protagonista é maravilhosa, né? A Caixinhos Dourado, ela é... Mano, que menina demônia, eu adoro esse. O que é isso? Alguém mexeu no meu mingau! Ah, que ridículo! Ninguém ia. Espera. Alguém mexeu no meu mingau também. Alguém também comeu meu mingauzinho. Em seguida, A Princesa e a Ervilha, em 16 de abril de 84. Liza Minnelli como a princesa e Tom Conti como o príncipe. Liza Minnelli, maravilhosa filha de ninguém mais, ninguém menos do que Judy Garland, a nossa querida Dorothy do Mágico de Oz. E Tom Conti, que recentemente fez Albert Einstein no filme Oppenheimer. Esse é um episódio que eu me lembro até hoje, que eu comentei no vídeo, e até hoje pra mim ele é um episódio que ele tem cor de prata pra mim, prata e preto. Eu não sei por quê, mas A Princesa e a Ervilha pra mim tem cor de prata e preto. E aqui vai um comentário, porque eu falei lá no vídeo que eu me lembrava que o final era diferente do que foi ao ar. Que eu lembrava de o pessoal tirando umas quinquilharia de dentro do colchão e por isso ela sentiu a ervilha. E aí eu perguntava se mais gente se lembrava disso, porque senão, sei lá, tinha sido loucura da minha cabeça. E teve uma pessoa que se lembrou e me mandou um vídeo. E realmente esse vídeo tinha lá o trecho em que é um filme, acho que do Disney Channel, se eu não me engano, tem uma película meio Disney Channel, onde no final, de fato, o pessoal do castelo colocou quinquilharia no colchão pra princesa poder sentir. Então assim, gente, a gente não tava doida, tá? Tem uma versão da Princesa e o Sapo que é bem diferentona e que sim, termina desse jeito. O problema foi que eu peguei o final desse Princesa e o Sapo, que eu gostei muito, e juntei com a minha versão favorita de Princesa e o Sapo live action, que é a do Teatro dos Contos de Fada. Esqueci de escovar os dentes. Ah! Não faz mal. Eu posso passar sem isso. E aí vem Pinóquio em 14 de maio de 84 com Paul Rubens, que também faleceu recentemente. Esse Pinóquio que me trouxe uma fada madrinha completamente doida, que fica flertando com o Gepeto e que no final meio que dá a impressão, dá a intenção de que ela ficou de fato com o Gepeto, que os dois ficaram. Porque ela é toda safadona, ela é toda, ai, gostosona.
Gente, essa versão do Pinóquio não dá. Mas a parte em que ele ia pra floresta, eu ficava apaixonado. Porque é a parte que me traz esse cenário do Teatro Contos de Fada de floresta, que sempre tem muita floresta. Ah, eu gosto. E o Paul Rubens dá o nome de Pinóquio. Ele é muito bom. Mamãe! Não, coisinha linda. Meu nome é Sofia. Fada e madrinha de tudo quanto é feito de madeira. A Polegarzinha, em 11 de junho de 84. Cara, uma coisa incrível sobre a Polegarzinha foi que quando eu gravei, eu me dei conta que ela sofre um certo tipo de relacionamento abusivo com todo mundo que está perto dela. Quer dizer, quando ela nasce, ela é sequestrada por uma sapa horrível, e eu tinha muito medo dessa sapa, pra ser obrigada a se casar com o filho dessa sapa. Ela é salva por uns peixinhos e acaba sendo resgatada pelo Sr. Castor, que leva ela até o Sr. Topeira, e o Sr. Topeira se apaixona por ela, e o Castor fala: você vai casar com o Topeira sim, porque é isso que é o melhor pra você. E aí é que ela é resgatada pelo pássaro e levada pra um outro reino, onde ela conheceu um outro príncipe que é do tamanho dela, né, porque ela é muito pequenininha. E lá, sim, ela viveu feliz para sempre. Mas, tipo assim, eu tinha muita agonia da história da Polegarzinha, porque ela não tinha paz em todo momento em que ela achava bem assim, pô, agora eu estou bem. Vinha um e falava, agora você vai casar com ele. Polegarzinha é simplesmente Carrie Fisher, a nossa eterna princesa Leia. E assim, um clássico também, né, gente? Que delícia de episódio. Eu nunca posso escolher com quem vou me casar. Já basta. Você se casará com o Sr. Topeira e está decidido. Eu sei que você vai acabar gostando. Com o tempo. Branca de Neve e os Sete Anões, em 16 de julho de 84. E esse que trouxe finalmente uma Branca de Neve que é realmente muito mais bonita do que a rainha, né? Porque normalmente a gente gosta mais da rainha do que da Branca de Neve. A gente sempre acha a rainha muito mais bonita que a Branca de Neve. E um aspecto muito legal desse clássico aqui é que a rainha é realmente muito má, mas ela é cômica. Eu adoro o jeito que ela fica se gostando no espelho, o jeito que ela dança na frente do espelho, ela vem andando e se remexendo e requebrando e se gostando. Porém, eu não gosto da Branca de Neve, você acredita? A Branca de Neve ela é linda, mas eu acho ela muito, completamente sem sal, assim. Principalmente quando ela tem as interações com a rainha, que ela deveria parecer mais delicada e... assim, ela parece meio sonsa. Pra mim, ela não pode parecer sonsa, ela tem que parecer delicada, bondosa. Porque sonsa por sonsa, aí é coitada Holândia, né? Claro que a gente vai ficar com pena dela. Eu quero ter pena dela, mas eu quero achar que, pô, nossa, que pena. Não tipo, a menina é mó sonsa, deixa ela. Não. Mas eu gosto desse conto, eu gosto desse episódio. Que delícia! Quero uma mordida? Muito bem, meu floco de neve. A Bela e a Fera, em 23 de agosto. Esse que tem Angélica Houston no elenco. E a Bela é simplesmente Susan Sarandon, que durante a sua vida, quando fazia fantasia, sempre interpretava uma bruxa ou alguém do mal. Aqui ela é a mocinha. É a versão de Perrault, se eu não me engano, do clássico, né? Então, não é a versão que a gente conhece da Disney. Essa versão é completamente assustadora, ela é muito silenciosa. Os jantares não tem nada alegre, não tem nada de cor, não tem nada de vida. É um jantar completamente escuro, esquisito, né? Os jantares em que a Bela vai e interage com a Fera. Eu não sei, assim, é um dos que entra no meu top 27. Sabe? Eu não gosto muito dessa versão de A Bela e a Fera. E nem digo isso por causa da versão do filme. Como um todo, é um dos meus episódios, assim, que eu não gosto muito, assim. Entra ali com o Rouxinol. Mas eu ainda gosto mais do Rouxinol do que desse. E o final, quando a Fera deixa de ser fera e se torna um homem... Ah, não. O jeito que ele sobe é inesquecível pra mim, que ele fala... A maldição acabou. Ai, meu Deus do céu. A Fera não existe mais. Ela era eu. Ai, que saudade. E o menino que saiu de casa pra saber o que era medo em 17 de setembro. Esse título, como é que fazia, né? Como é que faz pra pôr na capa do VHS? O menino que saiu de casa para saber o que era medo. Gigante. Não sobra nada pra poder ter arte ali. Eu amo os cenários, eu amo o clima de terror. Esse é o que mais tem clima de terror, apesar dele me passar uma vibes meio Chapolin, né? O clima de terror dele. Mas eu acho incrível que o menino, ele realmente, assim, ele não tem medo de nada. Os fantasmas aparecem, os demônios,
tudo falar com ele. E no final, ele só fica com medo quando o dono do castelo fala que ele vai se casar com a filha dele. E a filha dele começa a fazer um monte de planos e falar como que vai ser a vida deles a partir daquele momento. E só ali, de fato, ele sente medo. Quer dizer, ele tem medo do casamento. Ele tem medo do que significa ser casado. Eu sou tão feliz, tenho tantos planos pra nós. Oh, isso é mesmo ótimo. Querido, eu já escolhi o meu vestido de casamento. E Martin, teremos filhos, nossos filhos. Você está com calafrio? Eu estou com medo! Temporada 3 abre com os 3 porquinhos em 12 de fevereiro de 85. Esse que é o meu clássico favorito de todos os tempos. Tem o Billy Crystal como o porquinho principal. Tem o Jeff Goldblum como o lobo. Eu amo os cenários, eu amo as casinhas dos porquinhos naquela perspectiva pra parecer que era uma casa grande. Eu gosto quando mostra por dentro. Eu amo o jeito que o lobo sopra todas as casas e o jeito que ele é derrotado. Eu amo o céu desse episódio. Eu amo ele como um todo, assim. Ele e a Chapeuzinho Vermelho, por algum motivo a Chapeuzinho Vermelho é o meu preferido de todos os tempos, mas os 3 porquinhos fica tipo colado, sabe? Perde por 1/10. Nossa, eu amo. Olha, chega de ser bonzinho. Ou vocês abrem agora. Eu disse agora, eu vou soprar, vou bufar e talvez bufar de novo, mas vou mandar essa casa pelos ares. Não abro não. Pelas barbas do meu queixo. A Rainha da Neve em 5 de julho de 1985. Esse que traz Lauren Hutton como a Senhora do Verão, gente. Fiz um vídeo esses dias falando sobre Procura-se Rapaz Virgem. E a Condessa, no filme, que é uma vampira, é a Lauren Hutton, que também fez aqui o Teatro dos Contos de Fada. Pra você ver como a Shelley Duvall, ela tinha realmente o respeito de muitos bons atores em Hollywood, de muitas celebridades de Hollywood, porque eles topavam mesmo fazer o Teatro dos Contos de Fada. Que era um projeto muito pequenininho, né? Mas a Shelley Duvall era tão querida que ninguém deixava de aceitar o convite dela. E esse eu gosto também, eu acho que ele tem um clima de o Teatro dos Contos de Fada perfeito, tanto que foi o primeiro que eu fiz como teste pra ver se a galera ia gostar, e aí a galera veio junto, gostou muito, e aí por isso que eu comecei a trazer todos os outros. A Rainha da Neve é maravilhosa, os cenários são muito bons, a história como um todo é muito boa, e esse aqui eu amo a dublagem. Todas as dublagens são muito boas, mas parece que essa dublagem, ela traz as vozes mais famosas das nossas infâncias, né? De quem cresceu na frente da TV assistindo filmes da Sessão da Tarde, por exemplo. Eu venho do ar, da água e do frio. E por que você congela o mundo? É a minha função. O meu dever organizar as forças do inverno. O Flautista de Hamelin, 23 de setembro de 85. Eu cometi uma gafe no meu vídeo, porque eu falei que o Gene Wilder era o flautista, porque por algum motivo eu via o Gene Wilder, assim, tipo, existia um véu em mim. Mas o flautista é o Eric Idle, que é do Monty Python, e muita gente me corrigiu. Adoro esse conto. Pra mim, eu lembro que ele era um dos mais loucos, assim, primeiro porque eu tinha muito medo dos ratos que aparecem nesse episódio. Segundo porque eu não entendia direito qual que era o intuito do cara, porque o conto começa com uma festa, onde um cara vai pôr um menino pra dormir e ele fala: deixa eu te contar a importância de cumprir com as nossas promessas. E aí ele conta essa história dos Flautistas de Hamelin, que é um medo. E outra, porque a história de Hamelin, ela remonta a algo verdadeiro, né? Se você for pesquisar, realmente parece que existiu, assim, um sumiço das crianças de Hamelin, tanto quando você vai pra lá, tem todo um ode ao Flautista de Hamelin, lá no lugar. E registro de crianças que realmente tenham sumido, então é uma história toda mística, né? Existe uma lenda realmente por trás disso. É mais do que uma história escrita. São acontecimentos reais. Então eu amava. Sempre gostei muito de Flautista de Hamelin. E sempre tive muito medo dele também. Incapazes de dar um passo ou gritar para crianças que escapuliam alegremente. Só podiam seguir com o olhar o flautista, a multidão guiar. Como o prefeito se atormentou e corações aflitos bateram. Cinderela em 9 de julho de 85. Cinderela é simplesmente Jennifer Beals, que todo mundo conhece de Flashdance. Ela foi uma grande atriz assim nos anos 80, por causa do filme Flashdance, que todo mundo amava. E Matthew Broderick, que viria a se tornar muito famoso anos depois. Hoje ele é marido da Sarah Jessica Parker, a Carrie Bradshaw, de Sex and the City. E é lindo, é lindo. O cenário é muito bonito. Todas as atrizes que participam, inclusive tem uma atriz que faz aqui, que agora eu esqueci o nome dela, que ela tá aqui e ela tá em Elvira, a Rainha das Trevas. Ela é a Castidade Pariah em Elvira. Maravilhosa. A madrasta é muito boa, é realmente muito ruim. Eu amo a versão dos vestidos da Cinderela.
que são completamente cafonas, mas a versão do vestido oficial mesmo, no episódio, eu acho ele bonito. Eu acho ele realmente bonito. A maneira como a carruagem aparece, gente, era tudo feito da maneira que dava, né? A Shelley Duvall dava um nome nisso. Então, assim, gosto muito do episódio da Cinderela. Além do mais, resolver seus próprios problemas faz parte do crescimento. Eu só apareço em ocasiões muito especiais. Eu só queria que você tivesse aparecido aqui quando as minhas irmãs não... Olhe, você quer ir ao baile ou quer ficar aqui reclamando da vida, querida? O Gato de Botas, em 12 de setembro de 85. Esse que eu nunca tinha assistido, gente. Até fazer o Teatro Contos de Fada. Eu não me lembro de ter assistido, não sei se eu comentei isso no vídeo. Mas eu amei completamente. Eu gostei muito da história, da levada, do lance do Gato de Botas ser esperto. E a expertise dele é simplesmente pra poder ele ter uma boa vida no futuro, né? Então ele fala bem assim, ó, eu vou te ajudar. Ele fala pro moleiro, eu vou te ajudar a ser rei de tudo isso, e aí você vai me deixar ser um gato preguiçoso que não faz nada e só come o dia inteiro, pode ser? Aí ele fala, beleza. Aí ele, ótimo, então eu vou precisar agora de roupa, de botas, eu vou precisar parecer um gato elegante pra fazer o que eu vou fazer. Gente, é inimaginável essa história. Tipo, nem eu sabia que a história, né, uma das versões das histórias do Gato de Botas era desse jeito. Eu amei, apesar de ter bastante medo da maquiagem, né? Não! Como vou pagar estas roupas? Você prometeu um coelho gordo para o chapeleiro e um fazão para o alfaiate. Por sua conta. Não. A Roupa Nova do Imperador, 21 de maio de 1985. Gente, esse aqui, esquece, tá? Esse aqui eu amo completamente. Top 5 de episódios favoritos da minha vida. Eu gosto muito. O Imperador é muito louco, sabe? A temática é, tipo, inimaginável. O fato dele tirar dinheiro do povo dele, aumentar os impostos do povoado dele pra poder comprar roupas. E aí chegar dois caras e enganarem a corte toda falando que tem um tecido que só os muito inteligentes conseguem ver. Os leigos não conseguem ver esse tecido. E aí com isso, eles enganam o rei e engana toda a corte, porque ninguém tem coragem de falar que não está vendo o tecido. Porque senão é tido como burro. Então o contador real fala que tá vendo, os guardas do palácio dizem que estão vendo também. Todo mundo fala que tá vendo. Quando o rei vem ver, ele não vê nada, mas ele fala que ele vê. Porque senão ele é tirado como burro. Gente, é genial. É uma das melhores histórias que eu já ouvi na vida. É lindo. Lindo! Absolutamente adorável. Majestade, reparou nas estampas douradas que se movimentam? Sim, nas cores do galo da Campina. Muitas penas. E aí Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa em 8 de agosto de 86. Aladdin é muito louco pra mim. Tá? Porque a história é completamente diferente da que a gente conhece. Muito. O jeito que ela se desenvolve, o gênio é muito ruim. Ele não é engraçado, ele não tem senso de humor. Tipo, esse foi um dos que quando eu vi, quando eu assisti, eu falei, cara, a Disney foi maravilhosa. A Disney conseguiu fazer com que Aladdin se tornasse um filme bom. Porque essa versão de Aladdin aqui, do Teatro Contos de Fada, também entra ali no hall, junto com Bela e a Fera, o Rouxinol, dos que eu menos gosto, assim, no final das contas, assim. Passado um tempo, assistir todos, Aladdin não é um dos meus preferidos. E você é obrigado a fazer o que eu mandar. Sim, mestre. O que deseja? Quero que você mande o palácio de Aladdin para o canto mais imundo, mais quente, mais sujo e mais infestado de baratas de todo o deserto. A Princesa que Nunca Sorri, em 10 de março de 86. Esse é diferentão, né? Esse não parece um conto de fadas, esse parece realmente só uma história contada de uma princesa que pediu pro pai dela contratar um cara que fizesse ela dar risada. Esse cara é simplesmente Howard Hesseman, que quem gostava de O Fantástico Mundo de Bob vai reconhecer ele como aquele homem da abertura do Fantástico Mundo de Bob. Ele é um fofo, só que tipo... é meio louco, porque as piadas que ele conta e a maneira que ele faz as pessoas rirem é bem datada, sabe? Tipo, então, hoje não tem a menor graça. Só que a princesa morre de dar risada. Então acaba que é uma história, é muito legal, é Teatro dos Contos de Fada, né? A imagem, tudo, mas não é das minhas preferidas, não. Essa é a coisa mais engraçada que eu já ouvi!
Então, Rip Van Winkle, O Dorminhoco, 11 de agosto de 86. Esse aqui também é uma história que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. É uma história completamente americana que fala de quando os Estados Unidos deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república, e o Rip Van Winkle, ele dormiu durante todo esse tempo. Então ele dormiu quando ainda era uma monarquia e acordou e já era uma república. E ele não entende nada, né? E aí ele foi... É muito complicado contar que história é essa, sabe? Visualmente é dos mais diferentes de toda a série. As cores, tem uma coisa meio psicodélica nele, a maneira que as coisas são contadas, o ângulo em que é filmado, o lago, por exemplo, pra parecer que é um lago, pra parecer que embaixo aqui o peixe tá nadando. Ele é todo visualmente muito louco, sabe? E a história pra mim também é meio complexa. Nunca consegui entender direito. Eu queria lembrar aos presentes, lembrar que votar é dever de todo cidadão responsável. Pensem nos bravos heróis de Bunker Hill e Valley Forge. A Pequena Sereia, em 8 de novembro de 87, que é assim, maravilhosa. Eu amo, olha, não, é impagável, porque quando elas estão no fundo do mar, o cabelo delas precisava parecer que tava na água, né? Gente, eles soltaram um ventiladorzão no cabelo dessas princesas pra poder ficar voando. Que pelo amor de Deus. Não dá. Eu imagino elas gravando com esse ventilador gigante na cara delas. Sem dizer que o nado delas é maravilhoso. Quando ela dá o duplo twist carpado na água, é maravilhoso. Não, é um episódio assim ímpar. Mas o cenário eu gosto muito, tá? Isso realmente, eu não tô nem brincando ou querendo defender de brincadeira. O cenário eu realmente acho muito bonito. Principalmente o de lá de cima, do quarto dela e depois da sala do piano. Acho realmente bonito. E é com a Helen Mirren, né? Fala sério, olha isso, a Helen Mirren novinha, mas é engraçado porque como a gente tem a cara dela agora muito mais velha, então ela novinha parece mais velha, né? É meio louco isso. Eu amo a Pequena Sereia. Não há lugar para os amores humanos na vida das sereias. E por último, mas não menos importante, As Princesas Dançarinas, em 14 de novembro de 87, o último lançado, que também é uma história muito encantadora. Eu gosto de como as coisas acontecem, eu gosto de quando elas entram naquele lugar escondido pra poder dançar com os seus príncipes. Elas fazem o pedido no quarto delas, e aí quando elas entram, os príncipes do jeito que elas queriam estavam lá esperando. O jeito que elas tentam engrupir o cara que veio descobrir o que é que elas estavam fazendo, porque o pai começa a pagar, né? Pra quem conseguir descobrir vai poder escolher uma delas pra se casar. Então elas colocam sonífero no leite dele, só que ele não toma o leite. Então no dia seguinte, quando ele desmascara elas, elas ficam em pânico de saber que ele sabe de tudo e que inclusive ele trouxe um galho do lugar mágico onde elas vão dançar pra poder provar pro pai delas. E aí no final de tudo a história é sobre superproteção, né, sobre o pai que não consegue ver que as filhas cresceram, não consegue dar liberdade pras filhas, não consegue superar de certa forma o luto da esposa. Maravilhoso, assim, muito bom esse episódio. E é o último. Parece que solucionou meu enigma e arrumou minha família. Em cada um desses episódios, a nossa maravilhosa Shelley Duvall aparecia pra fazer a abertura, pra poder introduzir o clássico pra gente. Eu me lembro dela com a cestinha em Chapeuzinho Vermelho, eu me lembro dela sentada num tronco de árvore na frente da casa dos 3 porquinhos. Eu me lembro dela chegando de guarda-chuva na Princesa e a Ervilha. Eu me lembro dela na floresta, em Branca de Neve e por aí vai. Ela colocou a sua visão única de cinema na produção desses clássicos e por mais que não saiba, mudou sim a minha vida com todos eles. E acredito que a vida de muitos de vocês que estão assistindo aqui, já que nos fez companhia por muitos e muitos anos. E posso dizer uma coisa? Continuará fazendo. Shelley, seja onde for que você esteja, saiba que esse vídeo foi totalmente dedicado para você. Por mais que não me conheça, eu te amo muito. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.